transportando em Romanos capítulo 12. Eu queria, mais uma vez, poder orar com você. Vamos curvar a nossa cabeça, vamos orar? Pai, nós queremos nessa noite te agradecer pelo privilégio que temos de estarmos reunidos aqui nesse lugar. Obrigado por tua bondade, obrigado por tua fidelidade sobre nossas vidas. E nesta noite, Senhor, fale conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. A tua palavra, ela possa descer ao mais profundo do nosso coração, trazendo as transformações, as mutações que nós precisamos que seja feita em nome de Jesus. Nós iremos continuar no texto de Romanos capítulo 12, e eu quero ainda continuar no verso 2 nessa noite junto com vocês. Então, adianta aí mais um slide, por gentileza, isso. Romanos 12, esse é o texto que nós estamos trabalhando desde a semana passada. E nós começamos vendo esse primeiro versículo, e hoje eu quero ainda continuar vendo o versículo 2, que nos diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que seja capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero nessa noite pensar com vocês acerca desse tema, acerca desse assunto, transformação. E eu entendo que toda transformação, ela tem que deixar visivelmente alguma marca, seja ela positiva ou seja ela negativa. Não tem como. Qualquer pessoa que enfrentar um processo de mutação, um processo de transformação, é obrigatório que se fique registrado nessa pessoa indícios dessa transformação. Ninguém pode chegar para outra pessoa de um dia para o outro e dizer: olha, eu sofri uma transformação, uma mutação. E as pessoas não perceberem nada visível, nada concreto acerca disso. Então, eu quero justamente nessa noite observar com vocês essa questão. Porque mediante essa conclusão de que toda transformação, ela precisa deixar alguma característica visível, eu entendo que toda transformação, ela deixa marcas visíveis. Toda transformação, ela deixa marcas visíveis. Não tem como. Seja para o bem ou seja para o mal. É inevitável. Essas marcas, de fato, elas devem ser verificadas. Elas têm que ser vistas pelas pessoas que assim estejam nos acompanhando. Eu queria observar com vocês um texto que se encontra em Mateus capítulo 17 e verso 1. Próximo slide, só colocar o slide, está nele. Veja esse versículo comigo. Capítulo 17, verso 1 diz: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Repetindo, verso 2, ficou muito escuro, viu? Vocês apagaram tudo aqui na frente. Ali ele ficou transfigurado diante deles. A sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a neve. O que é que eu quero observar com vocês aqui, observando esses dois versículos?
Quando eu falo que toda transformação, ela tem que ser perceptível, visível ao olho nu, nesse texto aqui que nós lemos da transfiguração de Jesus, quando ele estava com seus discípulos orando, e esse é o texto que Pedro se aproxima de Jesus e diz: mestre, tu queres que nós façamos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias? O texto vai nos dizer que a face de Jesus ela foi transfigurada. Foi perceptível, foi notório essa transfiguração, essa transformação que aconteceu. Mas o interessante disso é que o verbo que aparece aqui nesse texto é o mesmo verbo que aparece no original em Romanos 12. Então, quando Paulo está dizendo, irmãos, transformai-vos, ele está dizendo o seguinte: a transformação que eu espero que aconteça na vida de vocês, ela não será apenas espiritual, mas ela será também literal, física. Esse texto aqui de Romanos capítulo 2, ele não está tratando de uma transformação apenas dentro do seu interior, mas ela está tratando de uma transformação também no seu exterior. Ou seja, toda transformação, ela precisa ser visível. A transformação que o verbo aqui traz é justamente esse, é que ela é espiritual, mas ao mesmo tempo, de fato, ela é física. Então, se eu me encontrei com Jesus, e é isso que Paulo aqui está falando no capítulo 12, quando ele diz, irmãos, sede transformados, e alguém pode dizer, não, mas Deus ele quer apenas a transformação do interior. O texto em si, ele traz a ideia não apenas de uma transformação interior, mas também exterior, física, visível. O texto, o verbo que aparece é o mesmo do texto que nós lemos em Mateus capítulo 17. E foi perceptível diante dos apóstolos que Jesus passou por uma transfiguração, pelo momento de transformação. Então eu quero aqui ressaltar a minha fala. Toda transformação, ela precisa ser visível. Ela precisa deixar marcas que algo de fato aconteceu. Se isso não acontecer, alguma coisa de fato está errada. Então toda transformação, ela deve ser visível como a luz de um farol. Infelizmente hoje, nós nos deparamos com muitas pessoas que dizem, eu fui transformada por Deus. Eu fui transformada por Jesus. Ele entrou na minha vida. Aí passa-se uma semana, passa-se um mês, passa-se um ano, passa 3 anos, passa-se 10 anos. Você não vê nenhum tipo de transformação visível na vida da pessoa. Não muda-se nada. Não muda-se o que está por dentro, porque quando você se depara para conversar com uma pessoa, você percebe que o velho comportamento, as velhas atitudes, elas permanecem a mesma. Uma certa ocasião, quando eu me converti, isso em 99, faz tempo, né? Quando eu me converti em 99, eu lembro-me que eu fui me aconselhar por um cara que já estava crente na igreja. E eu fui falar com ele acerca das questões da área sexual. Eu, novo convertido, eu disse, meu irmão, como é que se faz para você, de fato, se controlar dentro dessa questão? Porque é muito difícil ser crente e você não manter relações sexuais. E aquele rapaz, ele me deu um conselho totalmente carnal. Ele me orientou mais ou menos o seguinte, irmãos, se você errar, Deus vai entender porque a carne é fraca. Então, no mesmo período, eu conversei com outro irmão, que hoje é um pastor, inclusive. E o outro irmão, ele me disse, Paulinho, contra as vontades da carne, você vai ter que orar, você vai ter que jejuar, você vai ter que, de fato, buscar Deus com toda a tua força, com todo o teu vigor. Então, observe 2 tipos de conselho que foi me dado. O primeiro rapaz, jovem, ele disse, Paulinho, a carne é fraca, ou seja, tu vai pecar e Deus vai te perdoar. O segundo pastor, o segundo irmão, que na época não era pastor, ele disse, Paulinho, você vai ter que jejuar e orar para, de fato, você vencer as tensões e desejos da tua carne. Passou-se o tempo, eu acho que depois de uns 15 anos, eu me encontrei com esse rapaz que me deu o primeiro conselho. E eu me encontrei com ele justamente em um acampamento espiritual.
E teve um momento que nós sentamos na mesa para conversarmos um pouco, e estava eu, ele e outras pessoas. E naquele momento a gente começa a conversar, daqui a pouco ele puxa o telefone e ele vai mostrar a mulher que era amante do prefeito. Olha, está vendo fulana, lá de Toritama, tem um caso com o prefeito. E eu fiquei observando aquele camarada. Eu percebi o seguinte, cara, passou-se 15 anos, mas não houve mudança alguma. Passou-se 15 anos, a velha natureza pecaminosa, carnal, o homem que pensa apenas em saciar os seus prazeres sexuais, permanecia da mesma forma. O corpo físico daquele cara envelheceu, mas não o seu espírito. Não houve transformação alguma, não era perceptível, não era visível, não era visível ao olho nu que aquele cara se encontrou de fato com Deus. Porque eu entendo que toda transformação, ela precisa gerar em nós mudanças físicas e também mudanças no nosso espírito. Quando eu digo física, é no sentido de que alguém que se entregou a Deus, ela de fato vai rever as suas vestimentas. Eu não estou aqui me referindo à questão de estilo de cabelo. Eu não estou aqui me referindo com relação a tatuagem, a brinco. Eu estou me referindo àquilo que envolve moralidade. Eu entendo que a partir do momento que eu me encontro com Deus, as minhas roupas, eu tratei isso semana passada e não fui muito bem aceito por todos, mas a grande realidade é que a partir do momento que eu me encontro com Jesus, e se esse encontro foi real e verdadeiro, haverá mudanças dentro do meu interior que irão refletir no meu exterior. O que eu estou dizendo com isso? E automaticamente, a partir do momento que Deus começa a transformar por dentro o meu coração, me limpando, e isso vai refletir por fora. Ou seja, a mulher que anteriormente não tinha problema algum em andar de uma forma indecente, a partir do momento que o Espírito de Deus começa a habitar nela, ela começa a se sentir incomodada com a roupa que ela está vestindo. O rapaz que, infelizmente, não tinha problema algum com as suas roupas, às vezes sensuais também, quando ele se converte e essa transformação começa de dentro para fora, ele começa agora a dizer, cara, essa roupa que eu estou vestindo, infelizmente, não é digna de mim enquanto cristão. Você começa a ser incomodado pelo Espírito de Deus, porque Deus vai lhe mostrar o que é decente e o que é indecente. Deus vai fazer com que, de fato, você diga, não, essa minha vestimenta não está digna de uma filha de um rei. Ou essa minha vestimenta não é digna de um filho de um rei. Vocês estão comigo? Então, toda transformação, ela é, de fato, visível, ela precisa ser visualizada. Então, eu tenho grandes dificuldades. E olhe que nós somos uma igreja onde eu tenho toda a liberdade, e a minha liberdade, às vezes, é interpretada de uma forma muito errônea, mas eu sou um cara muito, digamos que, compreensivo com relação a roupas, principalmente quando a pessoa se converte, eu entendo que ela não tem como mudar o seu guarda-roupa por completo, mas eu entendo que a partir daquele momento, se a pessoa de fato ela se encontrou com Deus, ela vai começar a se preocupar agora nas vestimentas que ela usa. Teve uma menina que se converteu aqui no galpão, não está mais conosco hoje, e eu lembro-me que essa moça vinha para o culto que fazia vergonha nas roupas que ela vinha, mas era uma não cristã, era uma pessoa não crente visitando uma igreja, e eu não poderia, nem eu, nem pastor algum, dizer, minha filha, apesar que existe o bom senso. O que é bom senso? Se eu vou para uma igreja, eu vou no meu guarda-roupa e procuro as melhores roupas. Mas essa moça não tinha bom senso, e ela vinha para os cultos, às vezes, com umas roupas muito indecentes. Teve um dia que a gente saiu para jantar, ela foi comigo, e ela estava com um decote que eu confesso a vocês que eu fiquei totalmente envergonhado diante dela. Mas ela não estava nem aí. Ela estava rindo à toa, como se nada tivesse, de fato, atrapalhando ou indecente, não legal na vida dela. Mas essa menina converteu-se. E depois que essa moça converteu-se, eu percebi que o decote que anteriormente para ela era normal, ela começou a fechar o decote. A roupa que era muito ligada, eu percebi que ela começou a usar roupas não tão ligadas no seu corpo.
Eu nunca tive um gabinete com ela para dizer, minha irmã, isso não é legal. Mas eu percebi que a proporção que ela foi aprendendo o Evangelho, a proporção que o Espírito de Deus foi habitando nela, ela foi percebendo, Deus foi fazendo com que ela se incomodasse e de fato ela entendesse que as roupas dela... E em menos de um mês, essa menina estava totalmente transformada de uma forma visível ao olho nu. Mas infelizmente não é assim com todos ou com todas. Há pessoas que passam anos e após anos, 2, 3, 4, 5, 10 anos. Mas infelizmente as vestimentas, os comportamentos, as atitudes não trazem nenhum tipo de mudança. Nem por dentro, nem por fora. Porque eu acredito que a verdadeira mudança, ela começa por dentro e reflete por fora. Ela faz você parar e dizer, cara, isso aqui já não está tão legal para mim. Isso aqui já não faz parte da minha vida enquanto uma nova criatura hoje em Cristo Jesus. Então, toda transformação, ela precisa ser visualizada, ela precisa ser igual à luz de um farol, que de longe se vê que lá tem algo brilhando. Então, isso aqui não é teoria, não é achismo de um pregador, de um pastor. Não, isso aqui é o que está no texto, quando Paulo escreve, dizendo, irmãos, transformai-vos. Ele está dizendo, vocês precisam entender que como nova criatura agora, o mundo precisa olhar para vocês e verem comportamentos, atitudes, vestimentas de uma nova criatura. Não tem nada de arcaico, não tem nada de pesado nisso, é simplesmente entendermos quem somos. Porque, irmãos, ninguém dá credibilidade a alguém que vai falar de Jesus se a pessoa não estiver demonstrando Jesus na sua vida. Ninguém terá autoridade de dizer, entregue-se a Jesus. A pessoa olha e diz, e por que você primeiro não se entregou? Porque não há nada visível na sua vida que mostre que de fato você está em Deus. E Hernandes Dias Lopes, esses dias, ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse, olha, sabe por que algumas pessoas não percebem os seus pecados? Porque algumas pessoas, mesmo estando dentro da igreja, estão em trevas. E quem está em treva não consegue enxergar nada, porque está no escuro. Quando nós estamos na luz, a luz é clara. E a luz nos dá capacidade de enxergarmos qualquer tipo de sujeira. Então é muito fácil, por isso é que João, escrevendo no capítulo 1 da primeira epístola, verso 7, ele diz que aqueles que estão em Cristo, eles andam na luz. Quem está na luz, os olhos se abrem. Quem está na luz, a sujeira é perceptível. Quem está na luz, não precisa o pastor apontar, não precisa o pastor dizer, não precisa o pastor chamar para o gabinete, automaticamente os olhos se abrem e a pessoa diz, essa roupa que eu estou vestindo não faz parte da minha pessoa enquanto cristão hoje. Porque está na luz. A luz nos dá capacidade de enxergarmos aquilo que quando nós estávamos nas trevas, nós não conseguíamos enxergar. Então eu entendo que essa transformação, ela precisa ser perceptível ao olho nu. Infelizmente, vivemos uma época onde as pessoas dizem terem sido transformadas por Deus, mas não conseguimos identificar nenhum tipo de mudança em algumas pessoas. Então, eu quero fazer uma pergunta aqui nessa noite. Por que precisamos de uma transformação? Por que precisamos de uma transformação? Próximo. Por que precisamos de uma transformação? Porque no mundo de onde viemos, fomos contaminados pela filosofia pagã. Porque do mundo onde nós viemos, infelizmente, nós fomos contaminados pela filosofia pagã. O mundo, infelizmente, está totalmente corrompido. E não é de hoje. Desde que o mundo existe, infelizmente, o homem está com a sua mentalidade totalmente corrompida. Paulo, escrevendo a esses irmãos aqui romanos,
No capítulo 1, verso 22, ele vai dizer que os homens, na sua sabedoria, se tornaram loucos. Os homens sábios da época, os filósofos da época, essa cultura aqui na época, como eu falei semana passada. Quem eram os romanos? Os romanos eram pessoas de uma cultura totalmente depravada. Mas era normal para eles, era filosofia, era a cultura deles. Calígula mantinha uma relação sexual com sua própria irmã, era sua amante. Nos palácios dos imperadores romanos, lá tinha estátuas me ajuda a palavra agora mais elegante, das partes íntimas, masculinas e femininas, das genitais. E eles veneravam aquilo. Os romanos tornaram-se conhecidos por serem amantes do prazer. A filosofia que predominava não era se era certo ou errado. A filosofia que predominava era se está gerando prazer, então não há problema. E de onde é que nós viemos? Nós viemos do mundo. Nós viemos dessas práticas lá fora. Certa vez eu conversando com uma pessoa que frequentava a igreja, eu não vou dizer que era crente, frequentava a igreja, tinha levantado a mão. E uma vez ele chegou para mim e disse: olha, se minha mulher me permitisse eu sair com outra mulher, não seria pecado. Porque ela está ciente que eu estou saindo com outra mulher. Ou com outro homem, aliás. Com outra mulher, aliás, isso mesmo. Bananei, né? Porque ela está ciente que eu estou saindo com outra mulher. E ela autorizou. Não seria adultério. Eu disse: meu irmão, você está totalmente equivocado. Pecado não é pecado porque tua mulher proíbe. Pecado é pecado porque Deus proíbe. Então não é a mulher que proíbe, não é o homem que deixa. É Deus quem diz se é pecado ou não. Porque se fosse assim, porventura, o cara diz: mulher, eu quero matar alguém. Eu posso, pode matar. Então não seria pecado, porque a mulher liberou. Mas veja a mente corrompida. Veja o quanto, de fato, nós lá no mundo fomos infectados por essa filosofia pagã, imoral, indecente, que entrou dentro das nossas mentes, nos levou a defendermos ideologias, pensamentos totalmente erradas e contrárias à vontade de Deus. Então, por que é que nós precisamos de uma transformação? Repetindo, porque do mundo aonde nós viemos, infelizmente, nós fomos contaminados por uma filosofia totalmente pagã, imoral e indecente. E a função do Evangelho é justamente nos lavar, é justamente nos purificar, é arrancar, é tirar toda a imundícia que foi impregnada dentro do nosso coração, da nossa mente, e somente o Evangelho de Jesus tem o poder de fazer isso. Então as pessoas que chegam na igreja, elas chegam com suas mentalidades, com seus corações totalmente imundos, totalmente cheios de costumes, de hábitos, de coisas que infelizmente lá fora era normal, mas que dentro do reino de Deus não é normal e, pelo contrário, é errado e é pecado. Próximo slide. Veja o que Paulo escreve aos irmãos que estavam em Colossos. Paulo escreve a eles no capítulo 3, verso 1, dizendo: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Porque Paulo está escrevendo a essa igreja de Colossenses, dizendo: irmãos, olha, pensai, buscai as coisas do alto, porque Paulo sabia que as coisas da terra são todas corrompidas. Porque Paulo sabia que a filosofia da época, o pensamento, a cultura em si é corrompida. Então a orientação bíblica é: não se amoldem à cultura da época, não se amoldem à filosofia da época, não se amoldem à sociologia da época, mas se amoldem às coisas que são do alto. E que coisas são essas? Aos ensinamentos que Deus estabeleceu para a sua igreja. Próximo. Efésios capítulo 4, verso 17. Acompanhe comigo essa leitura de uma forma atenciosa.
Veja o que Paulo fala para esses irmãos que estavam em Efésios. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não viva mais como o que, irmãos? Repetindo, assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não viva mais como os gentios. Quem eram os gentios, pastor? Eram os pagãos da época. Eram os adoradores da deusa Cibele, que na tentativa de purificar os seus pecados, pegavam o sangue de um boi e derramavam sobre si. Quem eram os gentios da época, pastor? Eram as adoradoras da deusa Afrodite, que se reunia dentro de um templo para manterem relações sexuais, homem com homem, mulher com mulher. O que importava não era ser errado, o que importava era o prazer. Então, quem eram os gentios da época? Era todo aquele que não acreditava no Deus que enviou o seu filho. Esses eram os gentios, eram os pagãos da época. Então, Paulo está dizendo, irmãos, não vivam como os gentios. Não viva como os adoradores de Cibele. Não viva como os adoradores de Afrodite, que vivem uma vida desfreada, sexualmente falando. Não viva como essas pessoas que não conhecem a Deus. Essa é a ordem dada. E Paulo diz, eu falo, insisto, e peço, imploro, rogo, clamo, para que vocês não andem igual a esses gentios. Que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Verso 18. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus. Obscurecidos traz a ideia de no escuro. Eles estão no escuro acerca do entendimento. E por isso estão separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Verso 19. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Paulo está falando aqui acerca dos gentios. Ele está dizendo, os gentios, eles, por conta da sua insensibilidade, eles foram entregues a toda depravação, a todo tipo de impureza sexual. E porque aí está a razão pela qual Paulo começa o versículo dizendo, irmãos, não vivam igual eles. Aí a pergunta que eu quero fazer aqui a vocês nesta noite é, e nós enquanto igreja, somos diferentes do mundo lá fora? Ou não há diferença alguma? A grande verdade, para a nossa tristeza, infelizmente, é que não há quase diferença alguma. Infelizmente, os crentes do século qual vivemos vivem uma vida como vivem os gentios. Infelizmente, o número de aborto, o número de divórcio, o número de sexo antes do casamento, o número de tudo que não presta é semelhante. Lá fora é semelhante ao mesmo número dentro da igreja. Infelizmente, não há diferença, infelizmente. Nós estávamos conversando hoje, e uma das coisas que me deixou bastante pensativo foi um videozinho que eu coloquei de Hernandes Dias Lopes nos stories do meu Instagram. Ele pregando há 30 anos atrás. E há 30 anos atrás você ouve aquele homem, ele prega da mesma forma, com a mesma potencialidade, com o mesmo poder, com a mesma ousadia, com a mesma moral. 30 anos se passaram e o homem permaneceu da mesma forma. E a pergunta que eu me fiz foi, daqui a 30 anos, será que nós teremos os homens que estarão pregando com a mesma potencialidade? Será que a nossa geração será melhor do que a que se passou? E a grande verdade é que nós fazendo um raio-x, uma averiguação do contexto, do mundo em si, haverá uma grande dificuldade de encontrarmos bons pregadores daqui a alguns anos. Por quê? Porque, infelizmente, os pregadores de hoje, eles não querem pregar as Escrituras. Eles querem pregar aquilo que é conveniente ao público. Eles querem pregar aquilo que agrada aos ouvidos das pessoas. Os pregadores de hoje não estão preocupados se as pessoas vão para o céu, eles estão preocupados em tirar uma foto da sua igreja e dizer que minha igreja é grande, que eu tenho uma multidão de pessoas, que eu sou um pastor de uma grande igreja. A vaidade do coração de alguns pastores estão, infelizmente, fazendo com que eles abram mão da pregação do evangelho para agradar público, pessoas. Então nós temos que entender que Paulo está dizendo, irmãos, vocês precisam
viver diferente dos gentios. Porque, infelizmente, a filosofia pagã, ela deturpou a mente de muitas pessoas. Continuando nos verso 20 do capítulo de Efésios. Ele vai dizer, todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Escutem, ele vai dizer, todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar. Então, Paulo está dizendo, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despojar do velho homem. Essa é a orientação que Paulo dá aos irmãos que estão em Efésios. Paulo está dizendo, irmãos, vocês precisam entender que vocês precisam se despojar do velho homem. E no versículo 23 ele vai dizer, e se renovar, e serem renovados no modo de pensar. Então, precisamos entender que há uma grande necessidade de uma transformação, porque de onde nós viemos, nós trouxemos muita coisa ruim. Veio conosco uma bagagem muito pesada, uma bagagem de pensamentos imoral, de atitudes indecentes, de comportamentos não honestos. Houve conosco uma bagagem de coisas as quais não devem mais fazer parte da nossa vida. Nesse verso 22, quando ele vai dizer, despojai-vos do velho homem, a linguagem que Paulo está trazendo aí, ela é uma linguagem que era utilizada para os soldados romanos da época. Quando o soldado ia para a guerra, ele não levava uma mala. Vocês sabem disso, né? Os soldados levavam apenas uma única roupa. Eles demoravam tanto tempo com aquela roupa, sem tomar banho, que alguns historiadores vão dizer que, algumas ocasiões, quando eles tiravam a couraça, junto com a roupa estava pregada no corpo. Então, quando você tira um pano de uma ferida, era justamente o que acontecia. A roupa colou, tornou-se parte do corpo do cara. Velha, imunda, mas estava ali, pregada. Quando eles voltavam da guerra, depois de anos, eles precisavam tomar um banho. E aquela roupa servia para quê? Para nada. Precisava ser despojada, jogada fora, jogada no lixo. O que Paulo está dizendo aqui aos irmãos é o seguinte, olha, vocês chegaram do mundo com uma roupa velha, impregnada em vocês, mas vocês precisam agora despojar-se, tirar essa velha vestimenta, jogar isso fora e se revestir agora com aquilo que Deus está ensinando vocês. Então, todos nós que chegamos aqui, nós não estamos aqui porque nós éramos os melhores. Nós estamos aqui porque nós éramos os piores. Porque a Bíblia diz que Deus veio escolher as coisas loucas deste mundo. Se você está na igreja, achando que está na igreja porque você era o melhor da sua família, era o melhor da sua casa, porque você era o que menos pecava, você está totalmente enganado. Melhor dizendo, você nunca se encontrou com Deus. Nós estamos aqui hoje porque nós éramos os piores. Quando nós chegamos aqui, nós estávamos totalmente carregados de pecados, de imundícias, de velhos hábitos, de comportamentos indecentes, de atitudes que infelizmente não deveria existir em nós, mas existe. Mas Deus nos trouxe e agora começa um processo de limpagem, de transformação, de mutação. E esse processo de transformação, ele acontece à medida que eu vou aprendendo a palavra de Deus. Vocês estão comigo, amém? Então precisamos entender esse princípio e precisamos ter essa renovação. Primeiro, para transformarmos o mundo, primeiro precisamos transformar as nossas mentes. Para transformarmos o mundo, primeiro precisamos transformar nossas mentes. Eu falei semana passada aqui que foi-se o tempo onde o ataque na igreja, ou contra a igreja, era um ataque físico. Não é.
Nós temos toda a liberdade hoje de pregarmos até a hora que nós venhamos, que nós queremos, que nós entendemos que podemos pregar. Nós pregamos nas praças públicas. Se mantermos o respeito, ninguém irá nos impossibilitar de pregarmos. Mas a igreja está sofrendo um ataque, e esse ataque é intelectual. Então, se nós não mudarmos a nossa mentalidade, nós jamais iremos mudar o mundo. Eu estava recentemente numa clínica e eu estava ouvindo duas meninas conversarem. E uma confessando para a outra que tinha sido abusada sexualmente. Não sei a gravidade desse abuso, mas ela conversando lá que tinha sido abusada sexualmente. Mas que o abusador, depois de determinado tempo, pediu perdão a ela e pediu perdão à família. E ela disse, eu perdoei. E a outra menina olhou e disse, eu não perdoaria. Coisas como essa não se perdoa. E ela disse, não, eu perdoei. É bem verdade que eu não quero mais relacionamento. Mas, vendo, eu falo e vivo minha vida tranquilamente. A outra menina ficou indignada pelo fato dela expressar-se dessa forma. E sabe o que aqui me chama a atenção? É que aqui se indignou era cristã da história. Então, a minha indignação é porque as pessoas se achegaram a Deus, mas não houve mudanças de mentalidade. E não há como nós mudarmos o mundo se infelizmente a nossa mente não for mudada. Então eu preciso entender que sem mudança de intelecto, nós não iremos convencer ninguém. Como é que eu vou pregar acerca de perdão, mas eu não perdoo? Como é que eu vou pregar acerca de transformação, mas eu não me deixo ser transformado? Como é que eu vou pregar acerca da imoralidade, mas a minha vida é imoral? Como é que eu vou pregar acerca de coisas éticas, mas não vivo a ética? O que nós precisamos entender é que o mundo não será transformado por nós se primeiro nós não tivermos uma mudança intelectual, uma mudança de pensamento. As pessoas precisam de fato se aproximar de nós. Precisa perceber Deus em você. E quando você abrir sua boca, tem que ter certeza absoluta que de fato Deus estará em você. Não era apenas uma impressão. Os nossos pensamentos, as nossas atitudes devem de fato demonstrar que Cristo habita em nós. Mudança de intelecto. Eu ouvi uma mensagem de Silas Malafaia pregando uma mensagem de 15 minutos, ele pregando no Descende. E ele falou sobre isso. Ele disse, o mundo não será mudado se primeiro a igreja não mudar o seu pensamento. O mundo não será mudado se primeiro a igreja não mudar os seus pensamentos. Se não houver uma mudança de mentalidade. Eu falei semana passada e repito, às vezes nós dizemos que somos de Deus, mas defendemos pautas que são contra a palavra de Deus. Às vezes nós afirmamos que somos crentes, mas defendemos coisas que vão contra a palavra de Deus, que são antiéticas da palavra de Deus, que é anti o cristianismo. Mas por que defendemos? Porque infelizmente somos leigos com relação às Escrituras. As pessoas que defendem pautas, infelizmente, contrárias à vontade de Deus, são pessoas que não lêem as Escrituras, mas que estão dentro das igrejas. Então, eu preciso aprofundar o meu conhecimento na Bíblia, na palavra de Deus, para que, de fato, quando eu me deparar com algum tipo de ideologia, de filosofia, de pensamento que seja contrário à minha fé, eu venha me opor a isso e dizer, eu não concordo com isso. Você tem até o direito de pensar, ou de acreditar, mas eu não concordo com isso. E Silas Malafaia falou algo interessante. Ele disse, olha, hoje em dia, você pega um filho de um muçulmano, alguém que faz parte do islamismo, manda ele para uma faculdade, ele passa lá 5, 6, 10 anos, o cara sai muçulmano. Aí você pega um crente, bota ele na faculdade, depois de 3 meses o rapaz, não sou mais crente não, sou ateu agora. Por quê?
Porque, infelizmente, nós estamos criando pessoas e crentes que não dizem ser crentes, mas não sabem defender a sua própria fé. Dizem ser crentes, mas não conhecem nada da sua fé. São literalmente casas que foram construídas na areia do rio. E no primeiro vento que dá, essa casa vai embora, porque não tem estrutura. Por isso é que Jesus vai dizer que aqueles que ouvem a minha palavra são semelhantes a uma casa que foi construída em cima da rocha. Mas aqueles que ouvem minha palavra e não as praticam é semelhante a um homem que construiu uma casa na areia do rio. A primeira enchente que vem, infelizmente a casa vai embora também. Então, precisamos fortalecer o nosso intelecto, a nossa mentalidade. Paulo vai dizer no versículo que lemos: sede transformados pela renovação da vossa mente. Pela renovação da vossa mente, a mudança é aqui. Não adianta você fazer parte da igreja e mudar por fora, mas não mudar o intelecto. Porque existe esse outro extremo. Existe o extremo daqueles que vão para a igreja e mudam por fora tudo. Mas basta você conversar com a pessoa, você vai descobrir que ela não mudou aqui. Que ela defende as piores pautas que existem. Que é leiga com relação à verdade das Escrituras. Então nós precisamos observar essa questão com muita atenção. Precisamos ter uma mudança na nossa mentalidade, no que pensamos, no que defendemos, para que, infelizmente, nós não venhamos ser semelhante às pessoas que, infelizmente, caminham a passos largos para o inferno. Porque estão totalmente perdidas. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui nessa noite. Se chegar diante de você alguém com uma proposta imoral, você saberia defender os princípios da moralidade? Se chegar diante de você alguém com uma proposta indecente para você lucrar, você conseguiria hoje dizer: eu não aceito porque a palavra de Deus vai dizer assim, assim? Nós precisamos fazer o que Paulo vai nos ensinar no capítulo 4, quando ele escreve aos Filipenses. Paulo vai dizer: irmãos, tudo... Coloca Filipenses 4, 8, por gentileza. Veja o que Paulo vai dizer a esses irmãos no capítulo 4 de Filipenses. Ele vai dizer: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Os meus pensamentos precisam ser, a minha mente precisa ser preenchida com coisas que são corretas, que são justas, que são decentes e não por coisas que são, infelizmente, ao contrário de tudo isso. Sem essa mudança de intelectualidade, de pensamento, infelizmente, nós não iremos mudar o mundo. Nós queremos o mundo mudado, mas não fazemos nada para que de fato isso aconteça. Próximo slide. Precisamos renovar o nosso entendimento de acordo com a palavra de Deus. É ela que deve nos direcionar e não o nosso achismo. Quem tem que direcionar a nossa mentalidade é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que ser a bússola em tudo que nós iremos fazer. Seja acerca de um emprego. Cara, essa proposta para mim é boa. Cara, verifica na palavra de Deus, ela vai ter resposta para isso. Toda proposta que chegar diante de nós precisamos, de fato, observarmos pelos óculos das Escrituras. Nós precisamos de ter esse cuidado de entendermos que se fugir das Escrituras, infelizmente, não procede de Deus. Como é que nós podemos identificar um falso ensinamento?
Um falso ensinamento, na maioria das vezes, ele é pautado nas experiências. Um falso ensinamento, ele é pautado na experiência, mas não tem base bíblica. Ele acontece, mas ele não tem base. Ele é extra-bíblia. Recentemente eu vi um padre, não que todos os padres pensem desta forma, mas eu vi um padre que eu acho que até a igreja católica dá para se comungar, aquele cara. Não tem condição, não. E ele dizendo que nem tudo precisa estar na Bíblia para a gente crer. E que os protestantes, eles erram quando dizem que tudo tem que estar na Bíblia. Se não estiver na Bíblia, é heresia, é falso ensinamento. Por isso é que aparece, infelizmente, hoje, um monte de falsos profetas dizendo que é de Deus e muita gente acreditando. O que tem hoje de vidente no Facebook, de vidente nas lives, irmãos, e muita gente assistindo e dando pix. Esses dias eu vi até alguém brincando com as línguas estranhas de Renálida. O que significa a língua estranha de Renálida? E o cara fala, né? E ele interpreta, né? Ele diz, ele fala a língua estranha dela e diz, me dê um pix, Deus está te mandando. Né? Ele fala e ele interpreta. Mas sabe o que eu acho, infelizmente, doloroso nisso tudo? É porque o que tem hoje de crentes que estão se abastecendo, ouvindo pregadores no YouTube, ouvindo Renálida, ouvindo outros pregadores que tem por aí, que são falsos profetas. Pessoas que trabalham em cima das revelações. Dizem aquilo que as pessoas querem ouvir. E no final pedem um pix. Eu lembro que certa vez eu estava no Rio de Janeiro e conheci um pastor lá. Aparentemente parecia ser homem de Deus. E quando eu vim embora depois, eu liguei para ele, passando uma situação difícil. Pastor, ore por mim, eu pedi a ele. Ele disse, eu vou orar, varão. Mas Deus manda te dizer que primeiro você faça um pix de R$600 para mim. E eu disse, rapaz, irmão, acho que nós estamos lendo as Bíblias diferentes. Porque a Bíblia que eu leio, Deus nunca pediu dinheiro a ninguém para fazer uma oração por ele. Mas eu tive a sensibilidade de identificar o falso profeta. Sabe o que é o pior disso tudo? É que 99% das pessoas que ouvem esses profetas acham que é Deus que estão falando. São, infelizmente, enganadores. E nunca houve uma época tão gigantesca, tão absurda como essa, aonde tem surgido tantos falsos profetas. Profetas da revelação. Profetas que adivinham o número do nosso celular. Que adivinham o nosso nome. E as pessoas ficam pasmas diante disso. E esses profetas tiram tudo o que eles querem dessas pessoas. Eu já contei em outras ocasiões. Uma vez eu estava no Rio de Janeiro. Eu nunca vi um lugar de ter tanto falso profeta como no Rio de Janeiro. Eu estava no Rio de Janeiro e teve um camarada lá que ele me mandou eu me colocar em pé. E ele disse, Deus vai dar um livramento a uma criança. E é a sua filha, irmão. Eu não sabia se eu tinha filha. E eu fiquei pasmo diante daquela revelação. Ao ponto de trazer esse camarada para cá. Eu nunca vi alguém revelar tanto como aquele homem revelava. Mas eu lhe confesso, eu nunca vi um ser humano tão mentiroso igual aquele camarada. Nunca vi. Desconheço. Mentiroso, enganador e pedófilo por cima. Mas, pastor, como é que pode, então? Então, como é que pode que um enganador, mentiroso e pedófilo traga revelações e acerte nas revelações? Não é minha essa descoberta, mas eu peguei recentemente. Satanás faz tudo isso. Satanás, ele revela. Satanás, ele faz o paralítico se levantar dentro da igreja. Satanás, ele faz o surdo voltar a ouvir, o cego voltar a enxergar. Mas o que é que Satanás não consegue fazer? Mudar o caráter de uma pessoa. Levar alguém a viver uma vida santa. Isso ele não faz, porque isso vai contra a natureza dele. E o que foi que eu aprendi com essa experiência com esse camarada?
Eu aprendi que, infelizmente, o que mais tem hoje é falsos profetas enganando. E diz Jesus, se impossível, enganará os próprios escolhidos. Então, irmãos, nós temos que entender que não há necessidade alguma de nós, infelizmente, ficarmos correndo atrás de profecias, de revelações. Se Deus, de fato, Ele quiser falar com você ou comigo, não se preocupe. Até dormindo Ele vai se manifestar a você. Não, pastor, o senhor não acredita em profecia? Acredito. Mas vou ser bem sincero com você. Tenho 20 anos de cristão. Já recebi umas 1000 profecias. Sabe quanto se cumpriu? Talvez uma ou duas. Uma ou duas. Mas 98% foi tudo falsa profecia. Era o cara que me via pregar. Aí quando eu terminava de pregar, ele dizia, Deus vai te fazer um pregador. Deus vai te levar para Israel. Uma coisa eu já recebi de profecia que vou para Israel. E eu até acredito que um dia eu vou. Acredito. Mas eu não vejo que Deus teria necessidade de dizer para mim. Infelizmente, coisas como essa agradam os ouvidos das pessoas. Nós precisamos ter uma renovação no nosso entendimento e maneira de pensar. Porque, caso contrário, nós seremos, infelizmente, enganados por esses falsos profetas. Nós seremos, infelizmente, massa de manobra na mão de homens malignos que estão possuídos por espírito de falsos profetas. Espíritos do anticristo, de fato, que opera na mente de muitos desses profetas por aí. Então, precisamos entender esse princípio. E uma das coisas que me deixa muito triste é porque, infelizmente, hoje, existem pessoas dando mais ouvidos aos profetas da internet do que, de fato, aos pregadores de suas igrejas. Porque, afinal de contas, ele trouxe uma revelação. Como se Satanás não fizesse isso. Próximo slide. Para concluirmos, precisamos ter a mente, precisamos ter a nossa mente transformada para podermos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo vai concluir o versículo dizendo, sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que possas desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deixa eu concluir para você dizendo algo aqui nessa noite. Não há como desfrutarmos, não há como vivermos a vontade de Deus para nossas vidas, se primeiro nós não tivermos uma mudança de mentalidade. Vocês lembram da mensagem que eu já trouxe várias vezes aqui, sobre a questão do odre novo e do vinho novo e odre velho. Deus não coloca vinho novo em odres velhos, porque infelizmente ele percebe que o odre velho não tem capacidade de suportar tudo que ele quer trazer. Então, para recebermos o novo de Deus, primeiro precisa ter uma mudança de intelecto, uma mudança de mentalidade. E é isso que nós precisamos entender, que se nós não tivermos essas mudanças, essas transformações na nossa mentalidade, infelizmente, nós não iremos desfrutar do que Deus tem para nossas vidas. A vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Pastor, como é que eu faço para descobrir essas vontades? É lendo a palavra de Deus. Eu sempre digo, eu não quero ser pastor de uma grande igreja. Recentemente, Douglas Gonçalves, e é uma igreja que eu gosto muito da linha de pensamento deles. A Igreja de Jesus Cop. E ele dizendo que é muito fácil gerar um filho. Em uma noite de prazer você gera um filho. Mas quanto tempo se gasta para gerar um pai? Um filho se faz numa noite de prazer. Mas um pai é 25 anos de discipulado. Ou seja, a nossa mentalidade não é fazer crianças, mas é formar homens maduros, fortificados. Que não sejamos julgados pela nossa aparência. Deixem-nos julgar. Mas que quando você abra a sua boca, as pessoas que te ouçam, que te observem, perceba que de fato você compreendeu e foi transformada por Cristo na tua vida. O meu desejo e minha oração é
que todas as pessoas que olhem para você, diga, eu quero ser crente igual você. Porque eu vejo Deus por fora de você e vejo Deus por dentro de você. Essa é a transformação que Paulo orou, dizendo, eu rogo a vocês que vocês sejam transformados. Uma transformação visível, mas também no nosso interior. Que Deus nos abençoe. Que nós vamos entender. Que Deus nos convida a entrarmos nesse processo para desfrutarmos de tudo o que Ele tem para nossas vidas. Que sejamos uma igreja nessa cidade. Que as pessoas nos percebam Deus em nós. No nosso andar, no nosso vestir, no nosso falar, no nosso comprar, no nosso pagar, em todas as nossas ações. Que quem olhar para nós, perceba Deus em nós. Pois o tempo que servir Deus era só dentro da igreja. Precisamos servir e testemunhar que Deus habita em nós, em todas as esferas da sociedade. Seja trabalhando, seja costurando, seja vendendo, seja comprando. Que quem olhar para você, veja Deus explícito em você. Como diz a galera da Jesus Cop, nós sejamos uma cópia de Jesus. Amém? Aplaude Jesus bem forte nessa noite. Se coloquem em pé, eu quero orar com vocês. Próxima semana, nós estaremos tratando o versículo 3 aos versículos 8 de Romanos, capítulo 12. Curve sua cabeça, eu quero orar com você nessa noite de uma forma muito especial. Pai, aqui nós estamos nessa noite, diante da Tua presença, diante do Teu altar. E nós queremos Te pedir perdão por sermos tão falhos. Nós queremos Te pedir perdão pelos nossos muitos pecados. Porque nós erramos. Porque nós falhamos. Mas nós queremos nessa noite Te agradecer. Te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite. Pelo privilégio de podermos nos assentarmos algumas horas. Para podermos desfrutarmos da Tua palavra. Para podermos aprendermos da mesma. Para podermos sermos lavados, porque é bem verdade que nós chegamos nesse lugar cheio de pensamentos imorais, cheio de pensamentos de injustiça. Mas a Tua palavra, ela é a única que consegue nos limpar. A Tua palavra é a única que consegue nos transformar de dentro para fora. Então, Pai, muito obrigado por estarmos aqui nesta noite. Obrigado porque o Senhor não tem desistido de nenhum de nós. Obrigado, Deus, porque nós estamos aqui não é porque nós éramos os melhores. Nós estamos aqui porque o Senhor tem nos amado de uma forma sobrenatural. Assim eu te oro, grato por tudo, em nome de Jesus.